porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se prepararem. E vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. Prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte: ele não vai mudar. Não batam de frente com esse homem. Escute Deus através da minha boca, pelo amor de Deus. Vai ser uma bomba a cada dia. Não vai parar. As investidas do território americano contra o Brasil não vai parar. Eu vejo não destruição. Todas as nações ouvirão falar, no mínimo, 30 vezes por dia do território nacional brasileiro. Leve o voo na vaia, sua rébia passa. Leve o a sua baia sobre a passa. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. O Brasil acaba de entrar para a história da maneira mais vergonhosa possível. Nós temos agora um ministro da nossa Suprema Corte, sancionado pela mais antiga democracia do mundo. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. As coisas, quando for se agravando, eu venho aqui e vou alertar vocês que vai se agravar, né? Quando as coisas for piorando, eu venho alertar para vocês quando for piorar. Mas, por quê? Porque uma libertação do território nacional brasileiro, já falei centenas de vezes, vou falar de novo, não se dá com flores. Não. E não se manda loucura de amor no meio de uma guerra, né? Um exército não vai mandar para o outro uma loucura de amor com um buquê de flores no meio de uma guerra. Isso não vai acontecer. Eu já estou dizendo, isso não vai acontecer. O que Deus colocou no coração desse homem chamado Donald Trump é pior, 100 vezes muito, do que Venezuela, do que China, do que Alemanha, do que de qualquer país. O que está acontecendo em relação ao presidente dos Estados Unidos, ele não está respeitando nada. Assim como também não foi respeitado dezenas e dezenas de coisas. Ele não vai respeitar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As autoridades, né? Todos. Não adianta, Rede Globo, qualquer outro que seja, ou qualquer membro do governo, não adianta dizer o seguinte, mas a briga dele não é por tarifa ou por produto, que está sendo assim. A briga dele e a exigência dele é por Bolsonaro. Isso está errado. Não adianta você dizer 1 bilhão de vezes que está errado. Vai continuar sendo por Bolsonaro. E ainda tem mais que Deus me manda dizer. Não existe diplomacia. Aqui eu posso estar falando agora para a esquerda. Eu dou um conselho como um homem de Deus. Ele nunca vai tratar por comércio. Ele nunca vai tratar por exportação. O problema é Jair Messias Bolsonaro. E aí vai ser o seguinte, ele vai dar as regras, se obedecer às regras,
se obedecer às regras, porque foi isso que eu vi em 2024, novembro e dezembro. Vocês acham mesmo normal um presidente da maior potência armada bélica, o país mais rico do mundo, está de olho aqui no Brasil dizendo assim, eu quero Bolsonaro. Se você não fizer isso com Bolsonaro, tome 50%. Depois de 50%, depois vem mais 50%. E depois de 50% mais 50% dá 100%, vai chegar a 150%. Aí a tabela FIP, que está 15%, se eu não sabe memória, vai para 20%, 25%, 30%, e olha lá, a taxa de juros vai ser um absurdo. O que é que vai acontecer no período recorde no Brasil, que não dá nem tempo de respirar, em menos de 2 meses assim acontecendo, porque vai ter briga sobre briga, vai ter guerra sobre guerra, vai ter conflito sobre conflito, e Deus manda dizer isso para vocês se preparar. Em briga sobre briga, conflito sobre conflito, o Brasil vai quebrar do primeiro ao 10º. Vai tudo parar, sabe? Milhões e milhões de pessoas irão perder o emprego, 300 mil pessoas irão perder emprego, empresas irão fechar, frigoríficos irão fechar, muitos frigoríficos, centenas irão fechar, entendeu? Vai ser uma crise instalada completamente dentro do território nacional brasileiro. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem brigar. Então não precisa botar aí 50, 100 mil soldados armados, não. Ele pega, cria uma destabilidade, né? 50%, bota mais 50%. O Brasil para o agro, para caminhão, para diesel, para tudo. E aí vai chegar onde ele quer. Mas se eu fosse vocês, eu ouviria o que um vidente ou um profeta, eu sou profeta, mas muito me diz que eu sou vidente. O problema de Donald Trump no Brasil é o presidente do Brasil e o ex-presidente. É o presidente do Brasil e o ex-presidente. Mas na cabeça dele só tem uma coisa, Jair Messias Bolsonaro. E ele não vai mudar. Mas isso eu não estou dizendo hoje. Foi dito novembro e dezembro, centenas de vezes de 2024. Tá lá, é só olhar as lives, tudo de novembro e dezembro, você vai ver, de 2024. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. Com a medida que tu julga, será julgado. O mesmo critério que tu usa para medir alguém, irão medir você. Vai acontecer. Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão. Se vocês pensam que vocês viram loucura ainda por parte de Donald Trump, vocês pensam que eu viro loucura? Não. Vocês irão ver loucura ainda. Vocês irão ver coisa louca. E aí, aquilo que vocês acham que não acontece, vai acontecer. Vai acontecer. E se eu sou profeta, prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. 100 milhões de quilômetros por hora. Prepare para a hora do impacto. Por quê? Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte, ele não vai mudar. Bolsonaro, elegível, votos impressos, essas coisas que ele pediu. Deixe o Bolsonaro em paz. Se não começar, ele tem tanta coisa ainda para divulgar, etapa por etapa. A coisa privilegiada que eu vou dizer para vocês agora, para as autoridades brasileiras, porque o Brasil, não batam de frente com esse homem. Mas aí vem a voz, e a presença, a voz diz, Reginaldo, diga à nação brasileira que eu não tirarei do coração de Donald Trump a sede de justiça pelo território nacional brasileiro. E será duro essa libertação. Existe algo que Deus não vai voltar atrás, não tem acordo. Isso está na mão de Donald Trump. Existe algo que ele não volta atrás, ele quer, ele vai conseguir. Deus dará na mão dele. Deus dará na mão dele o seu adversário. E será destruído de uma maneira muito feia. Todos os adversários dele ao redor do mundo serão entregues na mão dele. E será destruído de uma maneira muito feia. E Deus chegava e dizia, Reginaldo, diga que ele não vai fazer rodeios. Não é tarifa comercial, não é preço comercial, não é exportação. Ele vai dizer, rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados, já foram comprovados. São coisas que ele já sabe, mas ele não ainda divulgou. São coisas que o Pentágono, o FBI, a Casa Branca sabe, mas eles não divulgou. Ao senhor me diz, Reginaldo, ele vai soltar pouco a pouco. Vai ser uma bomba a cada dia. Uma bomba a cada dia. Se prepare para tudo. Não vai parar. As investidas do território americano
contra o Brasil não vai parar. Ele não vai ceder um milésimo e ele vai prevalecer sobre o Brasil. Deus determina e diz categoricamente que os Estados Unidos prevalecerão sobre o território nacional brasileiro. Muitas e muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. Muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. E aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou ficando doido, hein? Eu estou vendo escrito aqui. Aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo aqui. Eu estou aproximando para ler. Vai acontecer no território nacional brasileiro. Se tem Deus na minha vida, vocês verão, hein? Se tem Deus na minha vida, se isso aqui que eu estou lendo na tela do computador é Deus que está escrevendo, você verão. Diga para eles que tentem entrar imediatamente em acordo. Porque senão, quem pagar para ver, vai ver. O que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial no Brasil vai acontecer, menino. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. O Brasil acaba de entrar para a história da maneira mais vergonhosa possível. Nós temos agora um ministro da nossa Suprema Corte, sancionado pela mais antiga democracia do mundo, por violação dos direitos humanos. Sim, é isso mesmo, pessoal. A tão esperada, tão antecipada Lei Magnitsky chegou. E aqui está o documento que mostra isso. Emitido pela OFAC, Office of Foreign Assets Control. Para vocês entenderem, eu até separei aqui o que é OFAC. OFAC é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, regimes, indivíduos e entidades estrangeiras com base na política externa e objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então, esta instituição, essa entidade que é responsável por sancionar pessoas, regimes, ditaduras, psicopatas, assassinos internacionais e autoridades que desrespeitam direitos humanos básicos, ela acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Aqui no documento, quero trazer para você um dado interessante. Está aqui, como vocês podem ver, está aqui o documento. E aqui em cima, embaixo, está escrito aqui, ó, GLOMAG, Global Magnitsky, em nome do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é agora o primeiro, não saberemos se é o único, mas ele é agora o primeiro ministro da nossa Suprema Corte a sofrer uma terrível, terrível sanção. O que significa essa sanção? Para que ficar claro, ele não pode ter contas em banco, cartão de crédito, conta no Google Pay, na Apple, na Netflix. Os seus bens nos Estados Unidos serão apreendidos, nenhum banco internacional fará acordo com eles. É como se ele passasse a ser um inexistente bancário. Ele não pode ter acesso a dinheiro mais. É terrível. Sinceramente, isso não é para se celebrar, tá? Isso só mostra, é um sintoma do quão destruído está o sistema brasileiro. Uma pessoa que há anos vem censurando indivíduos, abrindo inquérito de forma ilegal, fazendo um julgamento completamente uma aberração jurídica, censurando o cidadão americano, perseguindo pessoas de forma pessoal. Aconteceu. E agora, Gustavo? Bom, todas as vezes que algo acontece contra Alexandre de Moraes, o que ele faz? Ele dobra a aposta. Então agora eu vou fazer uma leitura para você do que pode vir pela frente, tá? Ele não pode prender Eduardo Bolsonaro. Ele já fez o que podia fazer com o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro em si, né, já está com cautelares, né, como vocês sabem, não pode usar rede social, tem que usar tornozeleiras, só pode estar fora de casa das 7 da manhã às 7 da noite. O que resta para o Alexandre de Moraes? Muito provavelmente nós veremos aí buscas e apreensões na Casa de Deputados Federais, prisões de pessoas inocentes, para ele poder mostrar o seu poder, muito provavelmente também a prisão preventiva do Bolsonaro, de membros da família do Bolsonaro, porque nada consegue parar o Alexandre de Moraes. Nenhuma coisa feita agora conseguiu.
Mas o X da questão: será que os outros ministros da Suprema Corte abraçarão o Alexandre de Moraes nesse momento? Ou será que eles não farão nada com medo de também sofrerem retaliações com a Lei Magnitsky? Agora, nos próximos dias, nós veremos qual será a reação desse pessoal. Mas é isso. Alexandre de Moraes sofre agora uma sanção que ela foi feita para ditadores, para as piores pessoas do mundo, pessoas que violam direitos humanos, torturadores, narcoditadores. Que vergonha. Que vergonha para o Brasil nesse momento, a gente tem que passar por isso. Pior de tudo, é uma parte da imprensa e do nosso país defender até hoje as ações dessa pessoa. O que mais ele precisa fazer para que a gente entenda que o Brasil precisa voltar à normalidade? Então, sinceramente, eu não consigo celebrar, eu sinto envergonhado. Envergonhado de saber que esta é a visão que o mundo vai ter do Brasil agora. Aliado de ditaduras, narcoditaduras, terroristas, com censura, com perseguição, com tortura. E agora o ministro da Suprema Corte sofrendo a Lei Magnitsky, feita para as piores pessoas do mundo. Edson, no grupo do JM já tem uma foto, porque tem notícia chegando agora direto dos Estados Unidos da América. Na voz de Eduardo Burgo, conta tudo, Bogão. A notícia mais aguardada pelos brasileiros nos últimos tempos. Ministro Alexandre de Moraes é sancionado com Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Nome do ministro do Supremo Tribunal Federal aparece no sistema do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que administra e aplica programas de sanções. Portanto, de acordo com o site Metrópolis, o ministro Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Magnitsky e passa a ser como diz o Paulo Figueiredo, um pestilento financeiro no mundo. Talvez explique o sumiço de alguns ministros das entrevistas, enfim. Olha, muito sério, muito grave. O Brasil passa por um divisor de águas nesse momento. Burgo, sem dúvida alguma, a notícia mais aguardada. Entendo que é a primeira e, estrategicamente, Donald Trump sanciona apenas o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele entendeu, por exemplo, do mesmo jeito que aconteceu com a decisão dos vistos, quando ele poupa Nunes Marques, André Mendonça e Fux. Fux tinha aquele voto para dar na segunda-feira. Alguém percebeu uma mudança no teor, na linha do voto do Fux? Eu percebi. E, sem dúvida alguma, passa pela suspensão dos vistos dos outros 8 ministros anunciados naquela sexta-feira pelo Marco Rubio. Tem um detalhe muito importante. O Fux também é o relator das ações que o Bolsonaro tenta anular no Supremo Tribunal Federal sobre a inelegibilidade proferida no TSE. Ainda pegando um gancho no que aconteceu na sexta-feira da outra semana, no dia 18, dia de Bolsonaro com tornozeleira, e dia também que muitos deixaram de ver o Mickey, naquela sexta-feira houve uma publicação, Moraes mais 7 e outras autoridades. A gente acompanhou a Cantanhede falando o seguinte: oh meu Deus, mas e agora? A esposa do ministro não sabe se ela está sem visto ou com visto, né? E vai chegar nos Estados Unidos e ser deportada? Porque é um jeito de jogar, é um jeito de agir que coloca na dúvida a angústia, a mesma que nós enfrentamos todos os dias há 6 anos, por exemplo, com o inquérito aberto das fake news. É uma angústia todos os dias. Que eles vivam o mesmo, um pouquinho do que a gente vem vivendo há tempos. O presidente Bolsonaro, a angústia que ele está sentindo com a tornozeleira eletrônica, eles brincando se vão prender o Bolsonaro ou não, e essas pseudo-jornalistas colocando: o Bolsonaro pode ser preso, o Bolsonaro pode ser preso. Exato. Quer dizer, questão de visto para ir passear nos Estados Unidos é fichinha. Borgo, a primeira informação é a sanção que chega da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. É a primeira informação que chega. Agora, eu quero chegar nesse ponto. A extensão disso a gente vai conhecer ao longo dos próximos dias, né? Em função do quê? Além de Moraes, a esposa e o filho, entendo eu que a partir do momento em que houver conta conjunta, a partir do momento que houver qualquer tipo de relacionamento, automaticamente os familiares já foram atingidos. Seria uma ingenuidade nossa acreditarmos que o Alexandre de Moraes foi aplicada a sanção, né, foi sancionado, e o Trump e os Estados Unidos não levantou os familiares, o tanto que ganhou com os escritórios de advocacia, aonde é que esse dinheiro foi aplicado, quanto que... Já levantaram tudo. Agora, Pitoli, uma questão muito séria, e nós devemos estar atentos às repercussões. Por quê? Existe a possibilidade do sistema descartar o Alexandre de Moraes, porque outras penalidades pela Lei Magnitsky virão. Sim, Barroso, Gilmar Mendes e até o sistema não aguentar mais. Acontece o seguinte: agora os bancos podem ser sancionados. Existem as sanções diretas e indiretas. A direta no ministro Alexandre de Moraes, nesse exato momento, ele está com o patrimônio dele nos Estados Unidos. O que ele tiver nos Estados Unidos está bloqueado. As sanções indiretas, Pitoli, proíbe empresas americanas de efetuarem qualquer tipo de negociação com os sancionados pela Lei Magnitsky.
No caso do Alexandre de Moraes, a partir de hoje ele vai ter dificuldade, ele não consegue pegar um Uber, comer um McDonald's, ter cartão Visa, Mastercard, enfim, dependendo, porque há uma nivelação da lei magnífica, tá? Não são todas ao mesmo tempo, eles vão aumentando, Tem um efeito cascata, enfim. Por enquanto, as informações que nós temos aqui, a aplicação da lei magnífica. E acabamos de falar, né, com o Tito, a respeito da aplicação, da possibilidade de aplicação ser hoje, né? Saiu aqui há 10 minutos essa matéria no Metrópolis. Porém, Pitoli, pode quebrar o país. Por quê? Por quê, vô? Com a aplicação das sanções secundárias, os bancos que negociam em dólar, que negociam com o sistema SWIFT, eles ficam proibidos de ter a negociação à conta do Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, vamos supor aqui um banco, eu vou citar um banco aqui que gosta Você não vai ser muito... expurgado. Sim, mas vamos supor um banco, vou citar aqui um exemplo, tá? O Itaú, porque o Itaú, o pessoal lá gosta dos esquerdas, né? Então vamos supor que o Alexandre de Moraes tenha aplicações financeiras no Banco Itaú. É só um exemplo, tá? Pitoli, você como acionista do Banco Itaú, você deixaria suas ações no Banco Itaú? Eu já estaria Se vendendo. o banco decidir correr o risco de manter uma conta do Alexandre de Moraes? Por quê? Porque se um banco, uma instituição financeira, desrespeitar, for contra essa sanção, eles passam a ser sancionados e ficam impedidos de negociar com a moeda americana. E meu dinheiro está lá dentro. E seu dinheiro lá dentro. Só que vamos imaginar uma situação onde o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem ao banco, estou dando só um exemplo, pode ser qualquer banco, tá? Mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem falando, vocês não poderão deixar de transacionar, de eu ter acesso à minha conta bancária. O banco ficará numa situação do seguinte, ou ele cumpre uma ordem legal do Alexandre de Moraes e vai ser expulso do sistema financeiro internacional. O que tiver transação com dólar, com o sistema SWIFT, esse banco pode ser penalizado. Inclusive com a aplicação de multas bilionárias. 5 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, como já aconteceu em outras situações. Então, com essas transações, a gente tem que ver aqui o nível, né, que chegou pelo sistema OFAC, pode chegar num ponto, se não houver recuo, poderá chegar num ponto onde o banco terá que decidir entre uma lei do ministro Alexandre de Moraes, uma ordem, e fica expulso, fica fora do sistema internacional, ou ele desrespeita a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Bom, Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.